Olá, eu sou o Roberto Coelho. Você está em Um Lugar e Suas Histórias, prova do Enem. E vamos lá. Se você gostar do que você está assistindo, dá lá o seu gostei. Se você não gostar, dá o seu não gostei. Se você gostou e quer ter mais, bota no sininho e você vai ser avisado toda vez que entrar um novo vídeo para você. Tá legal? Passa para os amigos, vamos ampliar o canal. Estamos aqui falando de prova do Enem, mas nas quartas-feiras eu falo sobre bairros, ruas, praças da cidade de São Paulo. E nas sextas-feiras eu falo sobre um lugar do Brasil e a história daquela cidade. Tá legal? Vem para cá, vamos lá. Estamos aqui falando da prova do Enem, aquilo que vai cair, quase sempre é o currículo que cai na prova do Enem. E nós vamos falar sobre grandes navegações. A gente chama de grandes navegações e também a gente conhece isso como expansão marítima. Foram um processo de exploração e navegação dos oceanos, principalmente o Oceano Atlântico, ali no século XV, que se estendeu até o século XVI, num período inicial, né? Nesse período, os europeus descobriram novos caminhos para alcançar a Ásia. Além disso, chegaram pela primeira vez a terras até então desconhecidas para eles, o continente americano. Local que chegaram ali, então, datado 1492, oficial. Tá legal? Então, o que que é? A Terra era plana, e as pessoas achavam que, depois de um certo ponto, acabava tudo. E aí, as pessoas saíram em grandes navegações e mudaram o jeito que a gente entende o mundo, não é? As grandes navegações foram um processo, então, de exploração realizado primeiro por Portugal, ali no século XV, acompanhado então por outros países europeus ao longo do século XVI. Levaram então uma série de descobrimentos por parte dos europeus, e é o fim na chegada europeia ao continente americano, ali então 1500, né? Está aí. Por meio de grandes navegações, o que se inicia então é o processo de colonização. E a passagem, então, da Idade Média, que a gente falou aí nas aulas passadas, para, então, a Idade Moderna. Quando o assunto é grandes navegações, o pioneirismo português sempre se destaca. Foi a partir do exemplo dado por Portugal que os países como Espanha, França, depois então a Inglaterra, depois a Holanda, se colocaram a mar e se lançaram à navegação e à exploração dos oceanos. O pioneirismo português foi resultado de uma série de condições que permitiram, então, a esse pequeno país da Península Ibérica a se lançar nessa empreitada, né? Na época, Portugal reunia condições políticas, econômicas, comerciais, geográficas, que tornavam, então, o seu papel pioneiro, né? O resultado disso foi, então, a descoberta, aqui entre aspas, né, de diversos locais desconhecidos pelos europeus, além, então, de abertura de novas rotas e o surgimento de novas possibilidades de comércio. Para os portugueses, todo esse processo vai se culminar, então, com a chegada de Pedro Álvares Cabral, em 1500, aonde? No Brasil. É isso aí. Alguns fatores explicam esse pioneirismo. Então, vamos lá. Uma monarquia consolidada, o Portugal é o primeiro país consolidado, território unificado, está aí. O investimento em desenvolvimento do conhecimento náutico, está aí. O interesse da sociedade na expansão do comércio, outro negócio, e o investimento estrangeiro no comércio. Também, muito importante, a posição geográfica de Portugal. Ele já está ali, na cara do Oceano Atlântico, na porta do Mediterrâneo. Então, era só sair e descobrir, né? No século XV, Portugal era uma nação politicamente estável. E essa estabilidade foi a garantia da então, a chamada Revolução de Avis,
realizada ali em 1383, 1385, onde Portugal teve as melhores condições para investir no desenvolvimento do comércio e na tecnologia naval. Em comparação às outras nações, Espanha, França e Inglaterra, ainda procuravam estabilidade política nesse período. A França não estava formada, a Espanha também não, a Inglaterra também não. Então, esses fatores ajudaram Portugal. Outro fator é a questão territorial, uma vez que o território português já havia sido consolidado desde o século XIII, quando então a região do Algarve foi conquistada dos mouros, né? Muçulmanos que invadiram a Península Ibérica, tá? Os vizinhos espanhóis, por exemplo, só garantiriam isso no final do século XV. Olha só, né? A relação à tecnologia, ao conhecimento náutico, existem muitos historiadores que atribuem essa grande importância à, então, Escola de Sagres, um centro de estudos construído pelo, então, infante Dom Henrique, em Algarve. Neste local promoviam pesquisas, desenvolvimento de melhores técnicas de navegação, novos estudos, porém levaram alguns historiadores a questionar a existência e importância dessa história, dessa histórica escola, né, no pioneirismo ali de Portugal, né? Outro fator importante foi a relevância comercial assumida por Portugal por volta do século XV. Essa importância, essa vocação comercial dos portugueses resultam da influência dos próprios mouros, que no período em que dominaram ali a Península Ibérica, fizeram isso, né? Por fim, há que se destacar que Lisboa teria recebido, então, grandes investimentos de comerciantes de Gênova, os genoveses, que estavam interessados em transformar a cidade num imenso centro comercial. Havia, então, a questão geográfica. Portugal estava posicionada mais a oeste, qualquer outra nação europeia. Além disso, era o país europeu mais próximo da costa oeste do continente africano. Isso fazia com que Portugal, do ponto de partida de expedições, né, buscasse, então, uma nova rota para alcançar, então, a Índia, que era valorizado pelas especiarias. Então, a soma de todos esses fatores fez com que Portugal tivesse condições necessárias para ser a nação pioneira das grandes navegações. Então, a gente vai chegar em Ceuta, na África, ali em 1415, na Ilha da Madeira, 1418, nos Açores, em 1427, no Cabo Bojador, em 1434, no Cabo da Boa Esperança, 1488, no descobrimento do caminho das Índias, 1499, na chegada no Brasil em 1500. Olha quanta coisa que esses portugueses fizeram, não é? É isso aí. E a gente fala sobre mais navegações, e vamos falar sobre as navegações espanholas, mas isso na próxima aula. Até a próxima!